Olá pessoal, hoje no A Casa é Sua nós vamos falar de um assunto muito importante, principalmente nesse mês de outubro, né? Que é Outubro Rosa. Mas hoje a gente vai falar sobre o câncer em cadelas. Eu estou aqui com a Cláudia Boraski, veterinária, que vai estar tirando algumas dúvidas da gente a respeito desses pets. Cláudia, muito obrigada pela sua disponibilidade e seja bem-vinda à Casa é Sua. Obrigada, bom dia a vocês por me receber. Cláudia, explica um pouco pra gente do que se trata, né, esse câncer em cadelas. O câncer de mama, assim como em humanos, é um crescimento de forma desordenada das células da cadeia mamária. E elas causam alguns prejuízos. Alguns são ditos benignos, causam prejuízo pelo tamanho, no local que eles se encontram, e outros malignos que afetam o órgão em si, podem soltar algumas células e vão fazer metástase em outros órgãos, como pulmão, fígado ou até ossos. Certo. E quais são os primeiros sintomas que aparecem? Os primeiros sinais, eles são geralmente relacionados a pequenos nódulos, podem ser milhares, do tamanho de uma ervilha, de um arroz, que acontece em toda a cadeia mamária. Pode ter sinal de vermelhidão, edema, que é o inchaço, uma pele mais áspera, tá? São os primeiros sinaizinhos que aparecem. Certo, e esses sinais eles aparecem enquanto eles ainda são filhotes, tem que ter uma certa idade. A idade média que acomete câncer é de 7 a 12 anos nas fêmeas. Podem ocorrer antes? Podem, mas a idade média é de 7 a 12 anos, são em animais mais velhos. Nos machos também pode acontecer. O câncer de mama também pode acontecer em machos e geralmente eles estão ligados a sertoliomas no macho ou a hiperestrogenismo. Certo. E o tratamento, Cláudia, como que funciona? O tratamento ele vai depender muito do estadiamento, de como esse animal chegou, tá? Então, quando esse animal chega pra gente, principalmente para um oncologista, ele vai fazer alguns exames gerais no animal, ver o estado geral que o animal se encontra, vai fazer um raio-x, porque a gente precisa saber como que está o tórax, se tem micrometástases, vai fazer um ultrassom para saber se tem metástase em outros órgãos, vai fazer uma punção por agulha fina que a gente faz no tumor em si para estudar a citologia, para ele poder estadiar esse tumor, que é chamado estadiamento TNM, que é o tamanho do tumor, se tem linfonodos regionais acometidos e se há metástase. Daí você consegue chegar num estágio, que ele vai de 1 a 5, e daí você vai traçar um plano terapêutico, uma conduta terapêutica, tá? O câncer de mama, a conduta terapêutica maior dele é a cirúrgica, é a retirada. Mas em algumas vezes você tem que fazer a retirada, você não consegue fazer todas as células, porque é meio microscópico, então você opta às vezes por quimioterapia adjuvante, uma radioterapia adjuvante ou até tratamentos hormonais. Certo. E qual seria, Cláudia, a prevenção? A prevenção, ela se dá primeiramente não utilizar as injeções contracil ou contraceptivas, tá? Porque elas têm alta concentração de progesterona e essa progesterona mais no organismo da fêmea, ela vai causar algumas alterações no sistema reprodutor. Então, ela faz uma maior secreção dentro do útero, predispondo a piometra. Quando algumas pessoas aplicam e a fêmea ainda está prenha, ela faz o útero parar de se desenvolver. Então, esses fetos podem morrer dentro da fêmea. Ele pode causar pseudociese, o organismo entende aquela progesterona que foi aplicada como se estivesse grávida. Então, tudo isso vai gerar patologias no animal, né? Como a piometra, retenção de fétaros, pseudociese. E a progesterona também está presente na glândula mamária e ela faz aumento de células, ela faz aumentar o número de células, a hiperplasia. E isso vai gerar o câncer. Certo, então a castração seria a melhor opção. A castração é a melhor opção. E a castração, ela não deve ser feita de forma aleatória em qualquer momento da vida, tá? Alguns anos atrás, era muito discutida a castração pré-púbere, que é antes do primeiro cio. E hoje em dia sabe-se que ela traz vários prejuízos, porque o estrógeno em si, ele é importante para a formação dos órgãos genitais,
fechamento de epífises de ossos. Então, se você castra um animalzinho muito novo, esse animalzinho pode ter depois, que nem o gato, o macho e o cão, ele pode ter o pênis não muito desenvolvido, ele pode ter obstruções urinárias. A fêmea pode ter uma vulva muito infantil que vai predispor a cistites e dermatites. E tem fraturas também, que como a beiradinha do osso não fechou, a gente tem fraturas epifisárias. E, em alguns casos, essa falta do estrógeno predispõe a outros tumores que não aconteciam. Então, a melhor época da castração é entre o primeiro e o segundo cio, tá? Quando você faz a castração pré-púbere, você diminui em até 0,05% da incidência do tumor. Quer dizer, cai muito. Quando você faz essa castração entre o primeiro e o segundo cio, essa porcentagem fica a 8%. Mas se você for ver custo-benefício, é muito bom, porque você tem uma porcentagem muito pequena da incidência do câncer de mama e não tem todos os prejuízos da castração pré-púbere. Agora, quando ela é feita mais velha, ela cai em torno de 26%, porque já teve a glândula mamária, ela já sofreu toda a ação do estrógeno. Então, ali, naquele momento, não vai ser mais para prevenir o câncer, tá? Tá certo. E aí você me fala, a cura em cães, ela pode acontecer? Pode. E quanto antes você levar o animal e ele for diagnosticado nos primeiros estágios, mais chance de cura, o prognóstico desse animal é mais favorável. Tá certo, Cláudia. Então fica aí o alerta para vocês, tutores, né? Trazer o seu animalzinho o quanto antes. Viu um carocinho, um tumorzinho, né, Cláudia? Já trazer para fazer todos os exames. E ainda aqui conversando com a Cláudia, nós até estávamos aqui falando nos bastidores sobre uma ação, né, a respeito do Outubro Rosa, que acontecerá que dia, Cláudia? Vai acontecer agora, terça-feira, 24 de outubro, da 1h30 às 4h30. Nós vamos estar aqui na clínica, recebendo as pessoas com café da tarde, com informações sobre prevenção do câncer, sobre a castração e fazer a avaliação de mamas. Assim como nas mulheres, a avaliação de mamas nas fêmeas também é importante. Então, a gente vai ensinar as pessoas a fazer e vai fazer essa avaliação de forma beneficente. Que bacana. Será aqui mesmo? Será aqui mesmo na clínica. Então, tá ok. Muito obrigada, Cláudia. Volto com vocês aos estúdios e, olha, sempre prevenir é o melhor remédio.